Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje no tema do vídeo que eu fui inspirado, intuído a fazer esse tema sobre amarração amorosa e as suas consequências, tanto no mundo físico assim como no mundo espiritual. Lembrando que tudo começa no mundo espiritual. Então, quais são as consequências e graves da amarração amorosa? Primeiro de tudo, lembrar que o tempo que nós vivemos na terceira dimensão aqui no planeta Terra é um tempo diferente do plano astral e de outras dimensões, até de outros mundos. Lembre-se disso, o tempo aqui é um tempo, o tempo lá no mundo dos espíritos é um outro tempo. Lembrando que a amarração amorosa é um tipo de ritual de baixa magia, de magia negra, para amarrar o espírito de alguém, para amarrar um relacionamento. E lembre-se, tudo tem consequências, mas nem tudo é karma. Nossa, mas como assim? Todo karma é uma consequência? Sim, todo karma é uma consequência, mas nem toda consequência é kármica. Então, pare de romantizar o karma. Ah, é karma. O meu relacionamento está difícil porque é kármico. De onde você tirou essa confirmação? Do teu ego? Então aqui não é uma afronta, é para que você questione o karma, para que você entenda, estude o karma. Karma é uma lei universal. Consequências nem todas são kármicas, às vezes é somente uma consequência. Por exemplo, em um dia de mau humor, você, tá, homem ou mulher, independente do seu gênero, você, pessoa, ataca alguém porque você está de mau humor. Verbalmente você agride uma vendedora, um vendedor, porque você não está de acordo com aquilo, seja qual for o seu motivo, e aquilo ali pode ter uma consequência imediata. Por exemplo, a vendedora pode te aborrecer, gritar de volta, ou o vendedor também pode gritar de volta, ou nada acontecer, tá? É uma consequência, não é karma. Ah, eu recebi o karma de volta. Não, aquilo ali foi uma consequência do teu ato negativo ou do teu ato explosivo, tá? Isso é dos exemplos de consequência. Não quer dizer que é karma. Não quer dizer que todo relacionamento é kármico. Não. Às vezes é a ignorância do casal. Muitas das vezes é a perpetuação de crenças negativas entre ambos os envolvidos, tá? Então, nem tudo é karma, mas o karma existe. E nem toda consequência é kármica. Então, vamos à explicação. Quais são as consequências da amarração amorosa, muito comum em mulheres pedirem para amarrar seus companheiros, amarrar um homem que às vezes está indeciso ou que não quer nada com essa pessoa, e essa pessoa vai lá, paga para amarrar a alma daquela pessoa, para que o relacionamento aconteça, para que um destino se forme, para que uma contravontade seja realizada. Ok, magia negra funciona, magia negra existe, macumba pega. Isto, amarração amorosa não é o termo correto, macumba. É um tipo de ritual, é um tipo de magia. E pega e pode sim funcionar. Mas será que é o melhor? Será que é o caminho da luz, o caminho da ascensão da consciência? É o caminho do respeito ao livre-arbítrio? Então, neste vídeo, a temática vai ser o que acontece com mulheres que fazem esse tipo de ritual para prender seus companheiros, para prender algum homem específico ou alguma pessoa específica. Amarração amorosa. Então,
Vamos dar um exemplo aqui, que é muito comum. Na Idade Média, muitas mulheres recorriam a feitiços, a tipos de rituais, a amarrações amorosas para prender homens. E funcionavam, porque magia, como foi falado aqui no vídeo, pode funcionar. Não quer dizer que vai funcionar com todos, porque depende da pessoa que está sendo magiada, depende da pessoa que está sendo enfeitiçada, tá bom? Então, pegou, né? Quer dizer, o termo aqui correto não é nem pegou, funcionou. Tá? Um exemplo daqui de pessoas que pagaram, funcionaram, desde a Idade Média. Por exemplo, essa mulher conseguiu o homem que ela queria. Porque o homem estava lá indeciso, ou porque não queria nada com essa mulher, ou porque não queria casar com esta mulher, e essa mulher foi lá e fez o ritual, ou mesmo pagou, né? Porque era muito comum, ainda existe, e aí funcionou. O homem ficou todo apaixonado. O feitiço pegou. Casaram, tiveram filhos, e aí, infeliz assim, superficial. A mulher conseguiu o que ela queria. O homem desencarna, a mulher desencarna primeiro, os filhos vão embora também, porque todo mundo desencarna um dia. Lembrando que o tempo no mundo espiritual é diferente do tempo da guerra. Esse tipo de ritual, de magia, pode durar a vida inteira, pode durar vidas, séculos. Agora vamos no ponto pesado da magia negra. Morreram. A magia não acabou. O feitiço não foi quebrado. E aí cada um dos espíritos, o espírito da mulher desencarnada foi para uma outra vida, ou seguiu um outro caminho brevemente no mundo espiritual. O homem desencarnado seguiu outro caminho, mas ainda assim, nesse homem feitiçado, que recebeu essa magia, que está sob efeito psíquico, mental, sob efeito espiritual dessa magia, então o espírito desse homem vai reencarnar, mas ainda assim ele está numa consciência de que somente aquela mulher serve. E aquela mulher tem uma alma. Ele pode nem saber que foi feito feitiço, que foi feito rituais para prendê-lo, ou até mesmo vários rituais durante a vida para mantê-lo ali na corda. O boi amarrado, o cão amarrado, o bode amarrado. Né? O homem está ali amarrado. Então ele reencarna, mas já tinha uma sensação muito forte de que somente aquela mulher serve, somente aquela mulher é única, não a outra. Pode até ver com os olhos outras, mas dentro da consciência desse ser, somente aquela mulher. E nisso de somente aquela mulher, essa mulher reencarna, vamos supor que ela tem uma outra missão. E aí vem uma coisa muito emblemática e muito comum. Essa alma não está mais apaixonada pelo cara, pelo ser, pelo homem que ela amarrou. Ela não tem mais conexão, ela não tem mais vínculo afetivo, nem mesmo atração por este homem. Mas você acha que este espírito que foi submetido a esse tipo de magia deixou de ter desejos, atração e necessidade de ter essa mulher na vida dele? Não. Porque o tempo é uma ilusão. Ilusão devido ao quê? Não é que as horas não existem. É que o tempo na outra dimensão, no mundo espiritual, é um, e aqui é outro. Quando se trata de magias, quando se trata de rituais de baixa magia, não é quebrado, mesmo após a morte. É preciso que quem fez, quem se prontificou a pagar, que quebre, que tenha essa responsabilidade diante dos olhos da espiritualidade maior de quebrar. Ou, muito raramente, o que eu vou falar aqui é importante, quem esteve sobre efeito desse tipo de feitiço,
ter consciência de que está infeitiçado e assim recorrer à cura, né? À quebra desses tipos de magia. Mas é muito incomum que esses tipos de homens reconheçam que eles estão magiados. É mais fácil a mulher que fez a magia recorrer para que essa magia seja quebrada, porque ela não quer mais. Isso quando está em vida. Mas quando ela reencarna, muito exemplo da Idade Média, voltando aqui, que estão me pedindo para falar, ela não quer mais nada com esse homem. Mas na cabeça desse homem, desse espírito, ela é a única. E se ela é a única, e ele não pode ter, ele fica louco. Ele mata. Muitos relacionamentos, preste atenção, abusivos, é por causa de vidas passadas, por causa de acordos, por causa de rituais, por causa de magia, de baixa magia, para amarração amorosa. E muitos casais, às vezes, não entendem a dinâmica do relacionamento. E às vezes até relacionamentos abusivos. Não entendem por que estão juntos. Não entendem por que, apesar de todo o conflito, de toda a atmosfera densa, estão juntos. Lembrando, alguém precisa, nesses casos de amarração amorosa, tem graves consequências para outras vidas. A pessoa que fez, ela precisa ter a consciência que fez. E aí vem a pergunta, mas ela não lembra, né? Essa pessoa não lembra que ela fez um ritual, que ela fez uma feitiçaria, que ela recorreu à magia negra, que ela amarrou tal pessoa em vidas passadas. Bom, a pessoa reencarnada pode não lembrar, né? Explicando melhor, a mente consciente dessa pessoa não lembra, mas a alma lembra, porque a alma estava encarnada na outra vida e foi uma escolha dessa pessoa fazer, dessa mulher fazer, e agora está uma outra mulher com outro nome, mas ainda assim é a mesma alma. Se é a mesma alma, para a espiritualidade é a mesma pessoa, tá? Com uma personalidade diferente, com um ego diferente, tá? Com gosto diferente, porque todo mundo muda. A evolução é mutável. É natural que sejam mudanças ocorridas, é natural que as pessoas mudem. Mas ainda assim, nas leis divinas, estude sobre as leis do universo, ainda assim é a mesma pessoa. Para o universo é a mesma alma, portanto, é a mesma consciência, com uma personalidade diferente. É aí que pega o karma. Fez, não quer dizer que vai pagar. Mas qual é a consequência da magia de amarração? Este homem que foi amarrado ainda quer essa mulher. Ele pode não entender por quê, ele pode nem estar apaixonado por esta mulher. Mas ele reencarnou e ele vai atrás dessa mulher. Porque ele está programado espiritualmente para ir buscá-la, para tê-la, para obtê-la, para estar aos pés dela. Ele está programado. O espírito está programado. E às vezes tem mulheres que não entendem por que o homem é tão insistente, tão perseguidor, stalker, espíritos obsessores. É muito comum que a pessoa que foi amarrada amorosamente se torne um espírito obsessor, porque ela perdeu algo que ela teve que ter. Teve e perdeu. Como assim perdeu? Ela tem que ter aquilo, ela tem que ter aquela mulher, aquela pessoa, aquela alma, tem que ter aquela mulher, tem que ter aquela pessoa. Então ele faz de tudo para tê-la. Inclusive levando a si mesmo a loucura do tipo, se eu não posso tê-la, ninguém vai ter. Se eu não posso tê-la a mim, ninguém vai tê-la. É esse o pensamento de um homem que está magiado quando ele perde o acesso à mulher que programou de alguma forma, de algum tipo de ritual, de magia negra, de amarração amorosa para tê-lo. Ele está programadíssimo.
E não importa se passou 2 reencarnações, 3, 4, 5. Existe um tempo que passou, mas ainda assim, para a espiritualidade, é uma reencarnação. Mas a magia está lá no passado. Isso é um exemplo clássico de vidas passadas que acontece e reflete no relacionamento atual. Este homem que foi amarrado, ele se torna um perseguidor. Ele se torna louco. E às vezes, muitas das vezes, tem tabu violento, porque ele precisa desta mulher. Se ele não tem essa mulher, ele não é nada. Ele está programado para tê-la, programado para ser o cachorrinho da relação. Não que ele não seja dominador, porque ele pode ter uma personalidade muito dominadora, mas é sim programado para ser dessa mulher. Então, ele persegue, ele mata, porque se ele não pode ter, ele fica louco, violento, não sabe explicar. Isso não justifica a violência. Eu não estou aqui fazendo apologia de violência. Eu estou aqui fazendo um vídeo das consequências da amarração amorosa, inclusive após a desencarnação. Para que mulheres entendam como é grave amarrar um espírito, como é grave manter preso um espírito sob os pés dela. Porque é muito comum essa mulher vai desencarnar e não vai ter mais atração por este ser, não vai ter mais química, não vai ter mais chama, paixão, amor por este ser. Porque ela mudou de consciência. A alma quer liberdade. A alma sempre quer liberdade. Inclusive, a pessoa que amarrou a outra. Chega uma hora que essa pessoa que amarrou a outra, ela também vai querer liberdade. E quem disse que a pessoa que foi subjugada, amarrada, magiada, ela quer abrir mão disso? Porque existe uma programação. Lembra? Magia negra é programação. Que essa pessoa foi magiada, está programada, ela é capaz de fazer de tudo para não perder o processo magístico da programação. É puro instinto vinculado a rituais, seja feitiçaria, baixa magia, rituais satânicos, amarração amorosa. Então fica um questionamento se a amarração amorosa é bom, é positivo. Eu não vou responder. Fica o questionamento para quem está assistindo esse vídeo, porque se você chegou aqui neste vídeo devido ao tema que foi colocado no título, é porque de alguma forma te interessava saber os detalhes do que pode acontecer, das consequências kármicas da amarração amorosa. O karma produzido pela própria entidade que pagou para fazer ou que mesma fez para ter. Aí vocês perguntam, mas a pessoa que estava envolvida, o terceiro elemento, que é quem faz, né? A pessoa que faz o ritual. Essa pessoa que trabalha com esse tipo de magia, tá? Seja magia negra, seja amarração amorosa, ela não vai responder diretamente pelo seu processo ou pelo processo de quem pagou. Ela tem uma outra caminhada. A espiritualidade maior vê isso de uma outra forma. Ali é um processo individual da pessoa que fez o ritual, a pessoa que pratica esses rituais. Essa pessoa não está ligada diretamente ao seu processo, ao processo de quem em vidas passadas usou muita magia negra, amarração amorosa para ter alguém, para prender uma alma. Ok? Então, esse terceiro elemento, a pessoa que fez, que recebeu o dinheiro, porque era muito comum na Idade Média, era muito comum e ainda é. Essa pessoa tem uma outra caminhada com a espiritualidade. Muito comum, por exemplo, reencarnar e trabalhar para o bem da espiritualidade maior. Trabalhar para ajudar pessoas. Trabalhar para colocar os dons dela a favor da melhoria do coletivo. É uma caminhada individual da pessoa que fez,
durante muitos anos, rituais, da pessoa que recebia dinheiro, oferendas para fazer os tipos de rituais ligados à baixa magia. A pessoa que vai responder pela amarração amorosa é a pessoa que fez o comando, a pessoa que teve a intenção, a mulher que pagou para fazer, a mulher que pediu para fazer, a mulher que quis que fizesse, ou a mulher que mesmo fez, para prender o homem que ela tanto queria, que ela tanto almejava, que ela disse que ou ele é meu e ninguém vai tê-lo. E assim aconteceu. E aí, essa mulher não quer mais. E esse homem diz, ela é minha. Eu faço de tudo para tê-la, porque eu prefiro conquistá-la a todo custo. Nem que seja para destruí-la, porque se eu não posso tê-la, ninguém pode tê-la. Vocês percebem? Não é romance, é violência. Isso é violência. Uma violência polarizada no aspecto da magia, né? O aspecto feminino, porque a magia ela é feminina em sua maioria, e um homem polarizado na violência do aspecto masculino, da energia yang, da ação, do movimento, no mundo físico, da matéria. Então ele fica louco porque não pode tê-la e ninguém entende o que está acontecendo. Isso é um exemplo clássico de relacionamentos abusivos em que nenhum dos dois entende a dinâmica espiritual que está acontecendo no relacionamento. É grave, não é romântico, não é bonitinho. Uma pessoa não quer mais, a outra também não quer, e elas estão codependentes. E muito comum a codependência está ligada ao quê? A rituais de vidas passadas. A rituais de baixa magia. Alguém começou isso e alguém vai ter que terminar isso. Novamente, a mulher não lembra que fez. A alma dessa mulher não lembra que fez. Não existe da alma não lembrar que fez. A consciência mental, a consciência de ego desta pessoa, desta mulher, não lembra. Mas a alma dela responde por esse processo. Porque foi através dessa alma que foi feito. Aí, se você perguntar, por exemplo, a escolha foi de ego, porque às vezes a mulher, né, a pessoa faz por ego, por posse, por vingança. Pode ter sido por ego, mas ainda assim, qual é a alma que estava reencarnada? Era essa alma. Então, é a alma que responde o processo kármico. Lembrando que karma tem prazo de validade e pode acabar. Mas quem determina o prazo de validade desses tipos de karmas ligados a rituais, feitiçarias, bruxarias, negativas e amarração amorosa é a própria pessoa que fez. Porque, novamente, muito dificilmente o magiado, a magiada vai ter consciência espiritual que ela foi submetida a um ritual, que a alma dela foi presa para corresponder às expectativas de outro. E aconteceu um casamento, um namoro, e todo mundo feliz para sempre, com prazo de validade. Porque os fins desse tipo de amarração amorosa, seja nessa vida ou em vidas posteriores, é a violência. E Deus não vai se intrometer diretamente, sabe por quê? Porque a pessoa que fez, ela precisa ter consciência da gravidade que ela causou no livre-arbítrio do outro. Ou na gravidade que ela causou no próprio livre-arbítrio dela e do outro. Porque muitas das vezes, nem destino é. Aí você pergunta, mas se for destino? Se for destino, a outra alma tem direito de não querer mais. A outra alma tem direito de seguir uma outra jornada. Entendem? Então, não é se é destino ou não. Muitas das vezes é. Mas ainda assim, pelas leis universais, pelo todo, por Deus divino, o livre-arbítrio sempre prevalecerá. Então, ainda assim, se for destino, pela espiritualidade maior, não te justifica. Também não é motivo de punição, é motivo de quê? Correção, melhoria, quebra de acordos, quebra de pactos, quebra de magia, de feitiçaria de baixo nível, de feitiçarias obscuras, de magia negra, amarração amorosa, é quebra de contratos de almas. É assim que se atinge a liberdade
Porque lembra o que foi falado no vídeo, toda alma ela quer a liberdade, mesmo que o ego não deixe de todas as formas, mesmo que o ego de todas as formas tente boicotar a liberdade da alma, mas ainda assim a alma ela quer a liberdade. Ela pode não querer naquele período do tempo que ela viveu, mas agora ela quer, porque para ela, naquele tempo, liberdade era ter aquele homem aos pés dela, e agora, para essa alma, ela não quer mais saber deste homem. Para ela não importa mais este homem, ela quer outro. E ela não consegue. Explicação parte 2. Muito comum, a mulher não consegue ter outros parceiros, mesmo depois de muitas vidas, porque ela está presa, a alma está presa a um contrato, a um tipo de ritual que foi feito. E este homem está preso, sem ter consciência, a um tipo de ritual que foi submetido. Então, o que é karma? Karma é consequência daquilo que foi originado por alguém, por uma entidade, por uma consciência. Então, é lei de atração de tudo? Sim, é lei de atração, porque alguém causou. Alguém causou uma origem de ligação espiritual forçada, sem o consentimento do outro. Então, parte 2, essas mulheres que fizeram pactos, magias negras para ter alguém, para ter um homem aos pés dela, ela precisa quebrar esse contrato. Ela precisa ter reconhecimento de que ela pode estar sendo vítima da própria atrocidade que ela cometeu com ela mesma ou com outra pessoa. Porque quem escolhe fazer uma amarração amorosa tem que ter um entendimento de que essa pessoa também está se comprometendo a uma coisa que muitos anos depois ela não vai querer mais. E nas próximas vidas ela não vai lembrar que fez. E, muito comum, este homem que foi amarrado não querer terminar o relacionamento. Aí, bum! Porque a violência na polarização masculina é muito mais destrutiva, violenta do que a violência na polarização feminina, que é a submissão, a devoção, abaixar a cabeça, ficar calada, quieta, aspectos femininos do lado sombra, aspecto masculino do lado sombra, é a violência, a explosão excessiva, uma pessoa rude, agressiva. São polaridades de energias, mas ainda assim, este casal, essas pessoas estão vivendo em desarmonia. Então, qual é a consequência principal de amarração amorosa? Desarmonia de almas, distanciamento da felicidade, da supremacia da sua consciência, que é a conexão com o teu eu superior, a conexão com Deus divino, eu sou, a conexão com a tua Deus interior, a conexão com o teu Deus interior, a conexão com a tua paz. E a morte da fome da tua alma de querer a liberdade. Porque todo espírito em sã consciência, ele prega pela liberdade, pela paz, e não pelo forçado, por aquilo que é irreal, por aquilo que foi preciso implementar elementos da natureza com mais intenções de prender. Ou seja, aquilo que é contrário ao divino, do que é livre, do que é prazeroso naturalmente. Então, assim, esse tipo de ritual tem prazo de validade, até então a pessoa ter consciência de cancelá-lo e não querer mais esse tipo de ritual. E lembre-se, pode passar por gerações, vidas e vidas, e alguém vai ter que ter a consciência. Lembrando que quem faz é muito mais fácil ter a consciência do que quem recebeu. Então, de qualquer forma, a amarração amorosa é um dos tipos de rituais mais graves que uma alma pode fazer. Justamente porque esse tipo de perpetuação, a pessoa não sabe quantas vidas vai levar. E isso reflete diretamente no relacionamento. Muitas mulheres não conseguem relacionamento justamente porque elas estão vinculadas a rituais passados, de vidas passadas. E para isso é preciso quebrar esse contrato. É preciso ter consciência do que foi feito para que a alma consiga ser livre. Mas para isso é preciso ter consciência do que foi feito. Mesmo que você não lembre.
Mesmo que você não lembre de suas vidas passadas, o seu registro arcaico está lá, está em você, está na sua alma. A consciência da sua alma lembra. Os efeitos estão sendo surtidos, justamente por causa de erros que foram cometidos em vidas passadas. Então, como é que está a sua vida amorosa atualmente? Como é que está os seus relacionamentos? Você é uma mulher que consegue prosperar nos relacionamentos? Você é uma mulher que consegue ser feliz? E se você é um homem que consegue ser feliz nos relacionamentos? Você consegue prosperar? Você tem abundância no relacionamento? Quem está assistindo esse vídeo, fica a pergunta: você tem abundância nos seus relacionamentos? Ou você está vivendo um relacionamento conturbado, em que você não entende a dinâmica do relacionamento abusivo, psicológico, verbalmente? Então, assim, muitas das coisas estão ligadas a vidas passadas, às vidas pregressas. Este é o recado da espiritualidade que foi canalizado. Gratidão.